as soluções possíveis para que nós, enquanto profissionais da voz, possamos fazer para que nós possamos ter qualidade vocal nas nossas aulas, tá? Primeiro, as medidas educativas, que nós temos a partir das nossas atividades, a partir do que pode, o que não pode ser utilizado, o que pode ser consumido, tá? As preventivas e as curativas, que é como fazer isso antes de eu ter o problema, e se eu tiver o problema, como tratá-lo. Tudo isso se resume na nossa saúde vocal, que é o que nós vamos começar a falar agora, né? Então, o que é a saúde vocal? São cuidados que nós precisamos observar para poupar a nossa laringe, nossa prega vocal, de esforços desnecessários, que muitas vezes são associados a desconforto e a uso, né, da nossa voz como instrumento de trabalho, e gera desconforto ao falante, tá? A saúde vocal, ela é tanto indicada para adultos como para crianças, principalmente para nós profissionais que usamos nossa voz como instrumento de trabalho. A primeira saúde vocal que é feita são as orientações, né? Então, a nossa hidratação é a primeira fonte de orientação que nós precisamos ter. Então, beber água, tá? Não é se encher e ficar, já bebi meus litros de água o suficiente, mas não. Isso, gente, principalmente no ambiente de trabalho. Temperatura ambiente seria aquela água que eu coloquei na minha garrafa, no meu quiz, no meu copo, e ela suou. Ficou lá, enquanto eu estou dando minha aula, estou dando um gole, está lá na mesa, continuo falando do outro gole. Hidratar, principalmente no uso vocal, certo? E se manter hidratado ao longo do dia. Quanto mais água nós bebemos, mais o nosso corpo e nossa prega vocal vai ficar úmida e não vai gerar um atrito que pode danificar a nossa corda vocal. E a água, ela vai evitar o pigarro e a tosse demasiadamente, certo? A outra é a ingestão de refrigerantes. Para quem gosta, a gente procura aconselhar evitar, principalmente durante o uso vocal, porque ela vai gerar gases, que vai movimentar o meu diafragma, que é o músculo que eu utilizo para minha respiração, e isso não vai ser adequado durante o movimento de prega vocal. Vai gerar algumas intercorrências, né? E aí eu vou ter dificuldades de emitir alguns sons, de manter clareza na minha voz. Então, todos esses cuidados que eu estou falando para vocês agora, que nós precisamos ter na nossa saúde vocal, durante toda a nossa vida, durante todo o nosso dia, mas principalmente no uso vocal. Então, eu sei que eu vou entrar em sala de aula segunda-feira. Então, já no domingo à noite, eu começo a evitar usar coisas que eu não posso, ingerir refrigerantes, né? E aí, mudar um pouco o meu hábito para que eu tenha uma voz, um músculo vocal sadio, para poder, na aula de segunda-feira, conseguir ter uma qualidade boa vocal. O que a gente pede, por exemplo, aconteceu algum incidente, eu não pude deixar de comer aquela torta de chocolate, já vou falar da torta de chocolate, era aniversário e tal, pelo menos 2 horas antes de entrar na sala de aula e 1 hora depois, evitar esses alimentos ou essa ingestão que vai prejudicar a nossa voz, certo? Bebidas alcoólicas, né? Então, eu coloquei porque realmente precisa, mas evitar o álcool no uso vocal, certo? Como eu falei para vocês. Mas eu fui para uma atividade, um aniversário, e bebi todas. No outro dia, estou lá de manhã cedinho dando aula. Não vai ser legal, tá? A sua voz não vai estar de forma limpa e clara para a sua aula. E é bom que isso não seja uma repetição. Uma vez que você faça, o álcool ele tem uma propriedade anestésica e irritante na prega vocal, tá? Ele vai alterar a sua intensidade vocal e a sua dicção, e ele vai danificar com o tempo a qualidade vocal, né? Ah, professora, mas eu precisei ir bebi, tranquilo. Vamos tentar fazer os exercícios que eu vou dizer para vocês já já, para dar essa qualidade de forma melhor possível à sua prega vocal.
Mas o ideal é evitar o uso, né, de bebida alcoólica 24 horas antes do início vocal, pelo menos, certo? Para quem gosta, né, no final de semana, tomar sua cervejinha, tomar seu vinho, né, tranquilo. Mas durante a semana no uso vocal, a gente tem que ter com medidas por conta da nossa saúde vocal, tá? O café. O café é um alimento que todo professor gosta. Quem não gosta do cafezinho? Eu adoro o cafezinho, né? Só que o problema do café é exatamente gerar muita saliva e pigarro, tá? A cafeína, ela prejudicial e um vilão com relação a isso. Mas, professora, a senhora sabe que lá no departamento tem sempre uma xicrinha de café, uma garrafa de café para a gente. É o que nos anima a sair, né, para a aula, nos dá assim, é agora que eu vou entrar em sala e tudo. Agora, nesse ambiente que nós estamos, de remoto, que nós vamos começar a dar nossa aula em casa, né, pelo meio digital, o que, que a gente pode fazer com esse café? Tentar tomar o nosso café 1 hora e meia antes de começar a nossa aula, tá? Não tomar o café dando aula, principalmente, né? E nem com esse intervalo menor. O que, que vai acontecer com esse café no nosso sistema, na nossa prega vocal? Eu vou começar a produzir saliva, vou começar a pigarrear. E a gente sabe que o pigarro, ele é danoso à prega vocal, vai causar um vício, porque eu pigarrei uma vez, vai vir mais secreção, vou pigarrear de novo, isso vai sendo um ciclo vicioso, e minha prega vocal no final da aula vai estar acabada, né? O grito, tá? Então, evitar gritar, né? Então, nesse ambiente remoto é mais difícil a gente gritar, né? Existem os microfones de alta performance, a gente pode falar de uma forma mais comedida. É um ótimo meio para a gente começar a treinar, fazer os treinos que eu vou solicitar para vocês, né? Sugerir para vocês daqui a pouco, porque a gente pode, né? Fazer com que esse ambiente, né, remoto fortaleça a nossa prega vocal, já que é um ambiente mais sem ruídos, um ambiente que eu não tenho tanta incidência de sons externos, que eu estou no meu ambiente mais calmo em casa, que eu tenho como me organizar, tá? Mas geralmente em sala ou alguma atividade, o grito ele é bastante danoso, porque ele vai dar, né, uma intensidade de ataque vocal muito grande na nossa prega vocal e fazer com que a gente faça uma ruptura ou uma extensão dessa prega vocal que vai danificar futuramente com o uso demasiado, certo? Agora, é só um apêndicezinho, existem algumas profissões, nós temos aqui na nossa universidade, que usam o grito. O grito, ele só pode ser utilizado com técnica, tá? Então, existe técnica para gritar? Existe, né? Então, teatro, algumas outras faculdades, como música, que precisa utilizar o recurso do grito, a gente indica técnicas para saber gritar, né? Existe toda uma preparação do abdômen, expansão da caixa torácica, da preparação da própria prega vocal para o grito, né? O próprio ataque vocal, que é aquele início, encontro de prega vocal brusca, que dá aquele forte impacto na prega vocal, que acontece no início, tá? Principalmente no início da nossa fala. Então, eu vou encontro uma amiga do departamento que há muito tempo eu não vejo. Menina! Então, esse menina no começo é um ataque que eu dou na minha prega vocal e que, com o tempo, com o uso, várias vezes fazendo, vai gerando atrito na prega vocal. Geralmente isso se dá na primeira sílaba e mais frequentemente quando a gente começa a sílaba por vogal. Tá? Isso é um problema que nós temos aqui no Nordeste, mais nós nordestinos, e que é danoso à nossa prega vocal, tá? Não é que a gente não vá mais ser receptivo, né, gente? A gente vai conversar, ser receptivo, mas tentar trabalhar isso de forma a não gerar atrito na nossa prega vocal. Professora Manuela, se a gente estiver de férias ou no fim de semana, pode? Pode, né? Você está no seu relax, na sua paz, no seu intervalo, pode, tá? Fazer de forma comedida. Tudo pode, né, gente? Mas com cautela. Na semana, enquanto você está usando sua voz como ambiente de trabalho, é bom ter cuidado com essas questões que eu estou falando até agora.
Tossir e pigarrear excessivamente, né? Falei para vocês agora. Existe um atrito grande na prega vocal, aumento de muco, e se torna um ciclo vicioso, porque você vai ter tossir, vai pigarrear, vai tirar a secreção, volta novamente, vai fazer isso novamente, e aí isso se torna vicioso, tá? Qual a melhor forma de controlar o pigarro ou a tosse? Ingestão de água, tá? Líquido, água, água mesmo, tá? Nada de café, nada de refrigerante, é água. E fazer exercícios de vibração de língua. Eu vou ensinar para vocês alguns exercícios, mas vibração de língua a gente vai inspirar pelo nariz, vou fazer aqui para vocês verem, e a gente vai vibrar a língua com movimento contínuo até o ar expirado acabar. Então, inspirou, faz a vibração de língua. Inspirou. Professora, eu não consigo vibrar a língua. Posso vibrar o lábio? Pode, tá? Pode. A língua ela é melhor porque ela vai vibrar todo o trato vocal. A língua ela começa aqui na região anterior e vai até a região posterior, próxima ao final, próxima à epiglote, tá? Chegando já perto da laringe. Então ela vai vibrar todo e o muco vai sair. A, a, a questão do lábio não vai acontecer tudo, né? Essa vibração até lá atrás, mas ela já ajuda para que essa secreção possa ser retirada de forma mais assertiva. Falar excessivamente, tá? E aí, tem pessoas que gostam de falar tanto dentro da sala como fora da sala, né? Então, nós pedimos que essas pessoas tão comunicativas possam ser menos comunicativas na semana de aula, por exemplo, né? Então, falar demais vai causar dano à laringe, inchaço, causa mais atrito de prega vocal durante a nossa fala, passa, né, uma forma agressiva para a nossa prega vocal, né? Então, deve-se falar o mínimo possível em ocasiões fora, externa à aula, já que eu tenho que dar mais aula nessa semana. E beber bastante líquido em abundância, tá? Então, procurar ser comedido. Entrei na sala de aula, comecei a falar, dei 4 horas de aula remota, fechei a minha sala de aula, eu tenho que fazer o que eu vou sugerir para vocês, que é o descanso de prega vocal, que é desaquecer a minha prega vocal e dar um tempo para ela, né? Não é terminar minha aula remota, falar aqui com meus alunos, interagir, entrar na minha sala virtual, conversar da minha aula, fechei aqui, vou lá para a sala e conversar, né? E bater papo. Eu preciso descansar, né? Lembra, é músculo. Da mesma forma que eu faço os meus exercícios na ginástica, na academia, que eu preparo, que depois eu despreparo, a prega vocal também precisa, tá? Então, eu preciso fazer essas medidas para que a minha prega vocal possa descansar, tá? Os quadros gripais e as crises alérgicas também, o falar excessivo é mais prejudicial ainda, certo? Porque eu vou ter uma sobrecarga na minha prega vocal, eu vou gerar um incidente ainda maior e fadiga ainda maior no músculo. Ele já está demasiado, ele já está ruim, e aí eu vou fazer isso se sobrepor ao meu músculo. O que vai acontecer nessas aulas remotas, eu vou já falar para vocês de alguns exercícios que nós vamos fazer, é que nós precisamos ter uma postura melhor e fazer os exercícios antes de sentar. O que aconteceu com a tua voz? O que vai acontecer nas aulas remotas, nós vamos usar ainda mais nossa voz. Parece que não, né? Parece que na internet ou com aula remota eu vou usar menos. Isso é uma ilusão. Tu vais usar mais, tu vai chamar mais a atenção do aluno, tu vai ter que mediar a sala, tu vai fazer interação com a sala. E tudo isso tu vai utilizar a tua voz. Porque a ideia que a gente tem, quando está fazendo uma aula remota, é que nós estamos falando para o nada, entre aspas. Né? Não estou vendo aqui, eu não estou vendo vocês, né, no caso, estou vendo só a minha lâmina. A interação eu preciso puxar mais, eu preciso falar mais, eu preciso fazer isso de forma maior do que na presencial, em sala de aula, que eu estou olhando o meu aluno. Aqui no ambiente remoto, a voz ela vai ser ainda mais exigida, tá? A questão de ficar sentado
A sugestão que eu dou é ter intervalos de 15, 10 minutos, que eu vou já falar para vocês as sugestões vocais, e aí, nesses intervalos, você levantar, encher sua canequinha d'água, andar um pouco, tá? Até nós vamos falar daqui a pouco dos fones e do microfone. Tem que ter uma pausa para o fone e para o microfone, tá? E aí você vai oxigenar o corpo, vai modular essa questão de ficar em pé e sentado, para melhorar o trato e a questão da sua respiração costal diafragmática. Mas não existe impedimento de você ficar mais sentado ou mais em pé dando sua aula. O que existe é postura, tá? A região costal diafragmática ela vai se adequar à sua postura. Então, se você estiver sentado numa postura ereta de coluna, não vai ter nenhum problema em projeção vocal e respiração por conta da região costal diafragmática, certo? O que vai ter problema é se você fizer uma postura ruim, você cair, né, assim, ficar com o ombro projetado, coluna abaulada, e aí você vai ter realmente uma gravidade em cima da sua região costal diafragmática, você não vai conseguir respirar e vai se cansar ainda mais, né? Porque se a respiração ela vem de lá e eu consigo projetar melhor a voz a partir do meu controle costal diafragmático, se eu não tiver uma postura ereta em que esse fluxo entre e saia, eu vou realmente ter uma voz mais cansada, porque eu vou precisar projetar mais essa voz na aula remota, e aí eu vou chegar no final da semana com a voz e com o corpo cansado, muito cansado. Então, a questão do ambiente, né? Então, quanto mais aberto, melhor. Janela, porta, lógico, se tiver criança em casa, como eu tenho, ou tiver um vizinho que faça bastante barulho, que vá fazer prejudicial a sua aula, a gente isola um pouco o ambiente, fechando um pouco a porta, tá? Ou a janela. Mas é bom você ter um ambiente maior, um fluxo maior para a sua voz ser projetada de forma adequada, tá? Existem as competições sonoras, né? Tem gente que mora perto de locais que tem muito barulho, radiola de reggae, sons muito altos. E aí você tem que tentar ver na sua casa um ambiente adequado em que esses ruídos possam ser minimamente retirados, possam ficar bem menores, para você poder projetar melhor a sua voz e articular ela de forma mais precisa, ok? É o uso de medicações, então nós temos algumas medicações como as aspirinas, os calmantes e os diuréticos, que causam aumento da circulação sanguínea nas pregas vocais, tá? Isso associado com a fala, a fadiga, ele vai aumentando e fragilizando a prega vocal, certo? Eles causam ressecamento e aumento de edema na prega vocal. Mas, professora, eu preciso usar. Por exemplo, meu pai é cardíaco, ele usa aspirina diariamente, tá? Ele precisa usar aspirina. Isso é uma questão de saúde dele, ele não pode deixar de utilizar. Então, o que a gente vai fazer? Se ele precisar usar a voz como instrumento de trabalho, eu vou fazer os exercícios adequados, tá? Eu vou ajustar com exercícios de aquecimento, pré-aquecimento, exercícios de trabalho de voz, para que isso possa ficar de forma mais adequada e ele não tenha nenhum dano e continue com a medicação dele, tá? Que a gente tem que ficar alerta é que isso vai prejudicar. Então, se eu preciso nessa semana tomar uma medicação dessa, eu preciso ter um pouco mais de cuidado com a minha prega vocal. O gelado, tá? Ou muito quente, que vai causar o atrito por conta do choque térmico, tá? Na voz. Então, tomar aquele café, como eu já falei para vocês, que não é interessante por conta, né, da relação que ele vai ter com a prega vocal, mas também porque ele é quente. E aquela água bem gelada com pedra de gelo também não é adequado, tá? Eu preciso evitar esse uso, principalmente, como eu falei para vocês, 1 hora antes de entrar na sala, 1 hora depois de sair da sala. Depois também. Se a voz está aquecida e eu já incido gelado ou quente na minha voz, eu vou ter atrito de prega vocal, vou danificar a musculatura e prejudicar a qualidade da minha voz com o uso prolongado. Os crustáceos, tá? E frutos do mar, que para quem é alérgico ou para quem podem gerar processos inflamatórios, devem ser realmente evitados, tá? Para o uso profissional da voz. Ah, eu vou passar o final de semana e quero comer meu caranguejo no final de semana. Tranquilo, tá? Você vai, come seu caranguejo, fica lá caladinho, não vai usar a sua voz.
Não dá é para você ir almoçar um crustáceo, né, e voltar para a sua aula, né, e entrar na sua aula. Isso pode causar uma inflamação na sua prega vocal e você perder a qualidade da sua voz. O fumo, como eu já falei, né, causa vários problemas, inchaço, irritação na prega vocal, né, e tem agentes etiológicos para o câncer, né, isso aí eu não preciso me deter, tá? E a mastigação, tá? Então, qualidade de mastigação significa qualidade de manobra de movimentos para a articulação. Então, a nossa mastigação, ela vai ajudar no exercício de otimização para a articulação de todo o trato oral, ajudando nos exercícios de dicção, certo? E ela vai ajudar também na minha digestão, que vai ser interessante para que não tenha nenhum gás, né? Nenhum ácido que venha do estômago e possa banhar minha prega vocal e prejudicar. Então, qual é o adequado? Então, a literatura sugere de 12 a 24 mastigações pogafadas, né? Que é bastante difícil a gente conseguir realizar. Agora, em casa, talvez a gente consiga, né? Porque não precisa se deslocar para a universidade, pode se programar para a sua aula remota, né? E fazer uma alimentação com mais tempo, mastigando mais adequadamente os alimentos. Os derivados de leite e chocolate. O que acontece com eles é que eles engrossam a saliva, tá? E vão dificultar tanto a articulação como a vibração de prega vocal. O leite, o chocolate, todos esses que são derivados do leite, o queijo, a gente aconselha evitar comer logo antes de dormir à noite e logo cedo ao acordar, para que essa saliva não fique espessa, certo? Sei que vou dar aula de manhã, marquei minha aula 8 horas com meus alunos, vou abrir a sala um pouquinho mais cedo, então, evita nesse primeiro horário tomar o leitinho, comer o queijo, o iogurte. Depois da sua aula, não vou dar mais da aula, aí você ingere esse tipo de alimento, tá? Preferir as frutas in natura, algo integral, tá? Para você se alimentar antes da aula. Mas eu já acordei cedo, minha aula é só 8, já acordei 6 horas. Falta mais de 2 horas para minha aula. Posso ingerir? Fica a seu critério, se você achar que a sua saliva não engrossa, não fica uma voz pesada, e você já verificou isso antes, você pode ingerir e começar a utilizar bastante água para hidratar e diluir um pouco mais dessa saliva. O ar-condicionado, né? Então, a gente tem salas tanto na universidade como em casa, né? Com ar-condicionado. A gente, quando estiver usando ar-condicionado, o interessante é manter esse ar-condicionado no nível mediano, de 23 graus, tá? 22, não botar tanto gelado, né? Tem gente que gosta de 16, 17, e tá sempre ingerindo a água. O ar-condicionado, ele retira a umidade do local, do ambiente. E com isso também ele vai retirar a umidade da nossa prega vocal. Vai causar ressecamento do trato oral. E esse ressecamento vai fazer com que a prega vocal, sem essa salivação adequada, gere atrito uma na outra durante a vibração, e com o tempo isso vai causando prejuízo na prega vocal. Então, o copinho do lado, quiz do lado, vai bebendo com mais frequência sua água, certo? Que você já ingeria para as aulas normalmente. Evitar também controlar, né, no caso do volume da voz de forma excessiva, com relação a aumento de som, se necessário, usar outros tipos de investida com a turma. Então, o colega falou que nas aulas remotas já está se sentindo mais cansado, né, pela postura que fica sentada, está usando bastante a voz, né, então, usar estratégias, recursos online para que você possa dar uma pausa na sua fala e fazer com que os alunos trabalhem só, façam grupos, e você tem essa pausa de voz necessária para o descanso, tá? Porque aí você minimiza essas situações, tá?
Aqui, a lousa e o quadro é para quando a gente está em aula presencial, nossa realidade agora online, é mais essas estratégias, né, de utilizar de software, materiais, que a gente possa fazer com que dê uma pausa e o aluno trabalhe, volte novamente a conversar com o aluno e faça essa interação com a turma. A maçã e o salsão, eles são bastante recomendados porque eles têm ação adstringente, ou seja, eles fazem com que a saliva fique mais fina, mais diluída, né? Como diria, eles limpam o trato vocal. A maçã com casca, tá, gente? Não é que você vai ingerir quilos de maçã agora, porque tem que comer maçã para limpar a prega vocal. Comi aquele chocolate, não resisti, minha saliva tá grossa e agora eu vou usar a maçã. Não funciona assim, tá? Uma coisa substituindo a outra. Isso é para que você possa trabalhar a sua saliva e sua limpeza do trato vocal, cumprindo as sistemáticas que eu estou pedindo para vocês fazerem, tá? Isso não é uma compensação de que eu usei uma coisa ruim, agora eu vou usar a maçã para limpar.